Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência aos nossos estudos, resolvendo agora os exercícios do PET 6. Bom, nesse primeiro tema nós temos a definição de trabalho. Lembra que nós lá no comecinho do ano nós começamos a definir trabalho. Então a organização do PET ela se diferenciou um pouco do que seriam as nossas aulas presenciais. Então não sei se vocês estão lembrados dessa definição, mas vamos retomar um pouquinho. Vamos lá, o trabalho nada mais é do que um agente intermediário no processo de mudanças de tipos de energia. Então, quando eu tiver uma energia se transformando em outra, eu vou necessariamente encontrar trabalho no sistema. E o trabalho sempre vai ser realizado ou exercido por uma força. Então, para que exista mudanças de alterações dos tipos de energia, eu tenho que ter alguma força realizando o trabalho, tá? Então nem levem isso em consideração. O trabalho não é energia, o trabalho é um agente intermediário no processo de transformações de energia. Então, aqui ele atribuiu bastante o trabalho da força mecânica, considerando deslocamento, né? Força vezes deslocamento. Mas o trabalho ele pode ser amplamente utilizado em larga escala em diversos processos de mudança de energia cinética e potencial, no trabalho realizado pelos gases para se expandir ou sobre o gás para ele se comprimir e assim por diante. Então uma abordagem mecânica do trabalho ela é muito limitada. Ela mostra uma vertente apenas do trabalho e a gente tem que tomar cuidado para parecer que o trabalho não se resuma a simplesmente essas versões ou essa vertente da mecânica, tá bom? Então vamos lá pegar esse primeiro exercício aqui. Vamos ver o que ele pede. Quanto maior a distância percorrida, maior o trabalho realizado. Vamos pegar a expressão matemática aqui do trabalho. O trabalho mecânico, ele é dado por força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Então é mais ou menos isso, né? Se eu pegar aqui alguém puxando ou empurrando uma caixinha, que seja. Nossa, não consigo fazer nada reto. Não consigo com a caneta não. Aqui, né? Se eu pegar então qualquer coisa que se mova, né? Então veja que se eu tiver aqui uma força sendo exercida nessa direção e nesse sentido aqui, essa força F aqui, e se eu tiver o deslocamento também dado por nessa direção e nesse sentido, deslocamento aqui. Então se eu tiver aqui força como vetor, claro, né? E deslocamento também como vetor. Veja que se eu pegar o vetor força e o vetor deslocamento, não há ângulo entre eles, tá vendo? Diferente em casos em que eu possa ter, por exemplo, a força aqui nessa direção e nesse sentido, e o deslocamento nessa direção e nesse sentido. E aqui sim eu já teria um ângulo entre eles, tá vendo? Então θ nada mais é do que o ângulo entre a força e o deslocamento. Isso aqui é uma hipótese, tá, gente? Vou mostrar para vocês o que significa. Nesse caso aqui, θ igual a zero. θ é zero, então cosseno de zero, quanto que é cosseno de zero? Vamos lembrar da trigonometria, cosseno de zero vale 1. Tá? Então vamos verificar aqui, quanto maior a distância, maior o trabalho realizado? Sim, com certeza. Então veja por quê. Porque essa força ela não vai parar de agir. Lembrar que força é uma ação. Então se a força mantém a sua ação ao longo de um deslocamento, então necessariamente vou ter alguma energia sendo convertida em outra. Então imagina que você vai arrastar essa caixa aqui numa distância de 10 metros. Para você arrastar essa caixa, você vai ter que gastar uma certa quantidade de energia. Para arrastar essa caixa em 20 metros, você vai ter que gastar mais energia. Então, uma energia se convertendo em outra, consequentemente, eu vou ter mais trabalho sendo realizado. Tá?
A pergunta, em qualquer situação uma força realiza trabalho? Não, de jeito nenhum, né? Tem forças aqui que não estão realizando trabalho, por exemplo, aqui a força peso. A força peso aqui nesse caso, ela não realiza trabalho porque o deslocamento está se dando aqui no eixo X. Ó. E a força peso, ela atua no eixo Y. Então veja que a força peso, ela está atuando, ela está aqui, ela exerce a sua ação, mas ela não realiza trabalho, tá? Veja que nesse caso eu não tenho nenhum tipo de conversão de energia. Aqui sim, né? Aqui eu tenho alguma energia sendo convertida em energia cinética. Não sei do que, não sei qual tipo de energia, por exemplo, se for a sua, se é você que empurra a caixa, é uma energia química sendo convertida em energia cinética, tá? Poderia, se fosse uma mola, é uma energia elástica sendo convertida em energia cinética. O que importa é que existe uma conversão de energia. A origem de F, né, o que gera essa força F, pouco importa. A gente tem que saber só definir e saber reconhecer quando que essa força realiza trabalho ou não. Tá? Então não é qualquer situação que uma força realiza trabalho. Tá? Necessariamente eu preciso ter uma transformação de energia sendo realizada a partir da ação daquela força. Ok? Vamos para o segundo exercício. Um bloco de peso P desliza do ponto A ao B, desliza do ponto A ao B ponto, uma distância, vixe Maria, estranho, né? A uma distância x igual a 1 metro, sem atrito, sobre uma mesa, puxado por uma força constante de intensidade F igual a 40 newtons, inclinada de um ângulo de 45 graus com horizontal. Nesse deslocamento, determine o trabalho realizado pela força F, pela força peso e força normal. Então vamos lá. Então aqui o B, já vamos adiantar o B. Eu acabei de mostrar para vocês que se o deslocamento está se dando aqui ó, em X, né? Deslocamento aqui em X, ó, para cá. Então, aqui é zero. Não há trabalho realizado pela força P nem N, nem a força normal, tá? Quem vai realizar a força F só. Então, o trabalho realizado é F vezes D cosseno de θ. Então, o trabalho vai ser força Newton de 40, força em newtons, né? 40 newtons. A distância 1 metro e o cosseno de 45 graus. Então, o trabalho vai ser 40, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, o trabalho vai ser 20 raiz de 2 newtons. Tá aí o resultado. Então, bem simples o exercício, né? Simplesmente uma aplicação de fórmula direta. Terceiro exercício. Terceiro exercício é a figura a seguir mostra uma das forças que atuaram sobre o corpo no percurso de A até B de metros de extensão. Jesus. Quais forças não realizam trabalho? Qual o trabalho total realizado pelo corpo? Então vamos lá, forças que não realizam trabalho. De novo a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Então quem não vai realizar trabalho é força peso e força normal. Aqui nesse caso nós temos que verificar a força resultante, né? Resultante, vou chamar de FR, que vai ser 15 menos 5. Isso. Então aqui imagina um cabo de guerra, né, gente? Então a força resultante vai ser de 10 newtons. Então o trabalho aqui no caso vai ser 10 vezes 1. E aqui não tem inclinação, né? Vezes o cosseno de 0. Então o trabalho realizado vai ser de 10 joules. Opa, eu acho que no outro eu errei
a unidade, gente, depois confere lá, tá? Eu apaguei já, mas 10 joules. Tive a impressão de não ter escrito joule lá na unidade do último exercício, tá bom? Então tá aí, gente. Aplicação direta de fórmula sem uma abordagem mais ampla do que é do conceito, né? Ainda bem que nós já havíamos feito isso. Eu espero que vocês se lembrem nas nossas primeiras aulas. Então por hoje é só. Continuem estudando, não deixem a matéria acumular. Até a próxima. Tchau, tchau.